Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada evangelizadora, convido você a acionar o sininho, a dar um joinha. Fazendo isso sempre, o YouTube reconhecerá a legitimidade dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. E se você não for inscrito, se inscreva. Na 22ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme o seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que se está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é esse o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-lhe até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, é um texto bem longo hoje, né? Bem longo, mas cercado de muitos significados de grande importância para nós. Todos que estavam ali davam testemunho a respeito de Jesus e todos estavam admirados, de boca aberta. O texto diz que estavam cheios de encantos que saíam da boca do próprio Mestre. Os de Nazaré, da terra de Jesus, ouviram falar da sua pregação, dos milagres, e diziam um para o outro: quando ele voltar pela primeira vez, seus conterrâneos, aqueles que o viram crescer, seus conterrâneos
estavam divididos. Alguns acreditavam, outros admiravam, outros olhavam com incertos, outros tinham suas diferenças diante da reação, diante da mesma graça. Cada um tinha um olhar totalmente diferente daquilo que viam, ou seja, agradavam a uns, desagradavam a outros. E aí, exatamente o que o texto vai nos colocando. Devo examinar-me, ver como reajo diante das oportunidades de salvação que Deus me oferece. Deus tem oferecido para mim e para você oportunidades. O mesmo Deus que oferece oportunidades para todos nós, para mim e para você. Mas cada um de nós, cada um da sua casa, cada um da sua igreja, cada um do seu trabalho, cada um vai olhar a mesma graça com olhares diferentes. Uns aproveitarão, outros rejeitarão, outros vão desdenhar da mesma graça. Então, esse texto de hoje é um texto que faz com que, de fato, eu me coloque numa posição em que o Cristo ou é o meu Deus, ou é o Senhor da minha existência, ou é aquele que de fato comanda a minha vida com a sua palavra, ou é simplesmente alguém que falou muito bonito, que fez alguns milagres e mais nada. Eu posso, então, é o mesmo Senhor que será visto de forma diferente para cada um. Mas eu gosto também de falar aqui, quando o nosso Senhor pegou mais pesado e disse para eles que ele não faria nenhum milagre lá em Nazaré, não faria nenhum milagre na sua cidade de origem, eles ficaram furiosos, o texto diz, lá pelo versículo 26, 29, por aí, expulsaram, olha o texto, expulsaram-o da cidade onde nascera, onde morava, onde fora criado, Nazaré, melhor dizendo, expulsaram da cidade, com a intenção de jogá-lo precipício abaixo. Isso o texto nos indica que uma parte gostava, outra parte não gostava, mas a parte que não gostava era maior do que a parte que gostava, porque se a parte que gostava fosse maior, aqueles que não gostavam não teriam coragem de pegar nos braços de Jesus e expulsá-lo da cidade. Porque, sendo um grupo inferior, teria medo do grupo que está acima, superior, neste caso. Então, o grupo que não gostava de Jesus Cristo, que não gostavam de ouvir, quer dizer, não que não gostava de ouvi-lo, gostou de ouvir enquanto agradava. Quando ele não agradou mais no falar, quando ele falava do profeta Eliseu, quando ele falava da viúva de Serepta, mostrando que o milagre aconteceu fora de casa, que o milagre não aconteceu dentro da casa, ou seja, dentro daquela castra, daquele povo. O milagre aconteceu fora. E Jesus se negou a fazer o milagre ali, e aí eles ficaram furiosos, quentando e queriam expulsar Jesus. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é exatamente isso. Eu e você em especial, que já passou ou pode estar passando por alguma dificuldade, quer na sua casa, quer na sua igreja, quer na sua comunidade de vida, de aliança. Olha só que interessante. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Ou seja, não tenha medo.
Jesus não teve medo. Jesus não teve medo dos olhares, das ameaças, das calúnias. Jesus não teve medo. Jesus, passando no meio deles, continuou o seu caminho. E aí, a proposta, o projeto é que eu e você continuemos o nosso caminho. Não nos preocupemos com aquilo que falam ou aquilo que falarão, mas nos preocupemos apenas de fazer e dar continuidade àquilo que o Senhor nos chamou. Que seja assim minha vida, que seja assim a sua vida. Atento a esse chamado de Deus, sem medo, caminhemos diante daqueles que se fazem nossos inimigos, porque com certeza eu não fiz inimigos, eu não quero inimigos, mas se a pessoa se vê como minha inimiga, é preciso passar pelo meio delas sem medo e fazer aquilo que o Senhor nos convida, nos chama a realizar. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria Augusta, Rainha do Clero, nos ajude a amar o seu Filho Jesus, que São José, patrono da Santa Igreja, nos fortaleça e nos faça caminhar em meio a tantas situações difíceis, mas que nos faça confiar prontamente no seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.